Então, olha só, pessoal, né? Vamos lá. Então, dentro das fontes do direito, o instrumento de trabalho dos juristas, temos primeiro a lei, segundo a doutrina, terceiro, usos e costumes e quarto a jurisprudência, sendo que, não é, a lei é o primeiro instrumento de utilização do jurista para a petição, para os pareceres jurídicos, para as decisões dentro vamos dizer assim, da litis, né, da luta, da disputa de direitos dentro de um processo, vamos dizer assim, né, dentro de um processo. Então tudo isso tem a ver, o primeiro local onde eu primeiro devo consultar para esclarecer a questão do direito é a lei. Ponto final. Né? Nós falamos bem sobre isso agora, né? Vamos adiantar. Não havendo lei que regulamente determinada questão, como que eu vou trabalhar? Eu tenho a doutrina. E o que é a doutrina? A doutrina, doutores e doutoras, a doutrina, ela nada mais é que, né, os dogmas, os conceitos, né, oriundos dos professores, dos doutrinadores do direito, aqueles que escrevem os livros, os compêndios, as apostilas, aqueles que empregam métodos de estudo, não é, e confeccionam tratados de direito, não é, e assim vem esclarecer como funciona o direito na prática. Então, os doutrinadores são os professores do direito, né? São os professores, são os juristas, né, de público e de notório saber jurídico, de notório e público saber jurídico. Então temos diversos nomes aí consagrados no direito, né, que trazem diversos conceitos, trazem diversos estudos dentro de seus livros, de seus compêndios e de seus tratados. Estes professores ensinam o direito, estes professores trazem os conceitos daquilo que nós estamos falando aqui. Então, se eu pego um livro de direito, né, do professor tal, do professor A, B, C, e pergunto lá, e faço a questão, né, o que é norma jurídica? Por exemplo, quero saber o que é a norma jurídica. Está a previsão de norma jurídica na lei? O conceito da norma está na lei? Não. A primeira fonte do direito é a lei, mas o conceito da lei, o conceito da norma jurídica está na doutrina. Então, verificando a doutrina, eu posso ter aqui, por exemplo, né, que a doutrina me diz que a norma jurídica, não é? A norma jurídica exerce o papel de ser instrumento. A norma jurídica exerce o papel de ser instrumento de definição de conduta exigida pelo Estado. Então, o que é a norma jurídica? É a definição da conduta exigida pelo Estado. Qual é a conduta que o Estado me exige para vir da minha casa lecionar aqui na faculdade de Direito, na faculdade real? Qual é a norma? Quais são as normas que o Estado exigem? Quais são as condutas que o Estado exige da minha pessoa, né? Ó, a pergunta: qual é ou quais são as condutas que o Estado exige para que eu possa me deslocar da minha casa até a faculdade? Quais são as condutas? Primeira conduta, né? Se eu vou vir para a faculdade de automóvel, eu tenho que ser habilitado. Então, a Carteira Nacional de Habilitação, né, emitida pelo DETRAN, Departamento de Trânsito, ela é balizada em uma lei, em uma norma. Qual é o conceito que eu estou passando agora? Conceito de norma jurídica. O que é a norma jurídica? Vamos lá. Oi? Você seguia a norma jurídica, tipo, ser obrigado a seguir? No caso, eu sou obrigado a ter uma assistência legal por isso. A norma jurídica é a conduta exigida pelo Estado. Qual é a conduta que o Estado me exige? Me exige que eu tenha uma carteira nacional de habilitação. Exige que o meu veículo esteja com os impostos em dia, né? Licenciamento, IPVA. Então, olha só, duas legislações, duas condutas exigidas. Através de quê? De norma. Então, a pergunta: o que é norma jurídica? E a resposta, vamos lá. A norma jurídica é o instrumento de definição da conduta
exigida pelo Estado. Ela esclarece ao agente como e quando agir. Quem é o agente? Eu. Como que eu devo agir? Quando eu devo agir? Como que eu devo agir quando vir para a Faculdade de Direito? Devo portar minha Carteira Nacional de Habilitação. Está aqui, está no carro. Devo portar minha Carteira Nacional de Habilitação. É assim que eu devo agir. Devo portar o documento do veículo. É assim que eu devo agir, né? E agindo assim, eu estou agindo de acordo com a norma. Se eu não agir de acordo com a norma, né, eu estarei agindo fora da legislação. Não estarei agindo de acordo com a norma. E a autoridade policial, ao me surpreender, né? Aqui no DF chama blitz, né? São Paulo chama comando. Ao ser surpreendido numa blitz ou num comando, eu devo apresentar estes documentos que provam, que demonstram que eu estou de acordo com a norma exigida, de acordo com a conduta exigida, né? E se eu estiver de acordo com se a minha conduta estiver de acordo com a norma, ok, eu estou dentro da lei. Ponto, né? Agora, olha só, quem me deu esse conceito? Nós estávamos falando de doutrina. Quem me deu esse conceito foi a doutrina. Quem explica o que é norma jurídica é o professor, né? O professor, no caso aqui, Paulo Naber, né? Ele explica, ele conceitua o que é a norma jurídica. Então, os doutrinadores, né? Eles vêm com essa função, explicar, conceituar, né? Vamos dizer assim, discriminar o conceito para qual nós possamos trabalhar. Então vamos lá, dentro das fontes do direito, a primeira é a lei. Não havendo a lei, eu posso me utilizar da doutrina para explicar aquilo, né, que a lei não explicou, né? Lei, doutrina. E a jurisprudência? Como que acontece a jurisprudência? É a quarta, né? Vou deixar para o finalzinho. Terceira, usos e costumes. Olha só, pessoal, usos e costumes. Muitas vezes não há lei. Muitas vezes não, poucas vezes, né? Mas antigamente era mais comum isso, né? Hoje já é menos comum não existir lei. Praticamente tudo é positivado, praticamente tudo é expresso, é escrito, né? Existe lei para praticamente tudo. Com a Revolução Francesa, de 1879 para cá, o que aconteceu de 1879 para cá, né? Com a Revolução Francesa, para limitar o poder do soberano, para limitar o poder do monarca, do imperador, para colocar limites no governo despótico, autoritário, autocrata, né? Surgem as leis através do parlamento burguês, né? Na verdade, a burguesia queria leis e queria limites para o soberano. Não é muito diferente do que nós estamos vendo hoje, né? O que está acontecendo hoje, está havendo uma crise institucional, né? Porque Barão de Montesquieu, lá atrás, né, um rico comerciante e também do parlamento e também doutrinador, escritor de doutrinas jurídicas, né, ele que criou essa divisão dos poderes, né, entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Por que isso? Porque havia somente um poder soberano, o poder do rei. O rei decidia, o rei julgava, o rei legislava, não é? Com o surgimento do parlamento na Revolução Francesa, surgem as leis feitas pelos parlamentares, não é? E Barão de Montesquieu fala: bom, vamos fazer o seguinte, um faz lei, o outro aplica a lei e o outro julga, e assim a gente divide esse poder do Estado em três, para que um possa controlar o outro, e assim eles ficam limitados em suas funções, para que não haja um despotismo, para que não haja um autoritarismo, que é o que, entre aspas, né, se faz hoje. O judiciário interfere no executivo, o executivo interfere no legislativo, o legislativo interfere no judiciário, o judiciário interfere em todos interferem no judiciário, e assim vai, né, de forma limitando, podando, né, para que não haja um despotismo, um governo autoritário, um governo ilimitado. Bom, voltando à questão das fontes. Então, a primeira fonte é a lei, a segunda é a doutrina. Estes doutrinadores, né, eles fazem os conceitos, eles descrevem a lei, eles explicam, né, como funciona, né? Agora, na questão de usos e costumes, vamos voltar lá na questão da
da gravidez e de alimentos, né? E outras questões mais relacionadas a usos e costumes. Olha só, pessoal, né? No distrito, então o Brasil é muito amplo, né? É muito amplo. E existem costumes diferenciados para diferentes regiões do Brasil, né? Quem já comeu mandioca aí? Mandioca é bom, né? Só que é o seguinte, mandioca depende da região, né? Depende é mandioca, depende é aipim e depende é macaxeira, né? Depende do local, são esses três nomes: mandioca, aipim e macaxeira. É usual e costumeiro, né? É usual e costumeiro se falar aqui no Distrito Federal, acho que é mandioca mesmo. Na Bahia, em Salvador, é macaxeira, né? Eu sei que eu morei lá 8 anos, lá é macaxeira. Aí na região de vocês, vamos lá. Plantação, como é que é? Molinha? Ah, tá, não, molinha, eu entendi, mole. Macaxeira do Ceará, macaxeira aqui. Então, percebem, doutores, né? Então, dependendo da região, vai haver uma nomenclatura diferenciada. Mas o que isso tem a ver com usos e costumes? Bom, vamos contar a história que eu já contei, acho que em outras turmas. Não sei se eu contei nessa turma, mas eu vou contar aqui. Existem algumas regiões lá do Amazonas, entenderam? Amazonas, comunidades ribeirinhas do Amazonas, tá? Ribeirinhas o quê? Na beira do ribeirão, na beira do lago, na beira do rio, né? Comunidades indígenas, comunidades que não são indígenas, mas locais ali, bem afastados, né? Local ermo, local com poucas, vamos dizer assim, com poucos recursos, né? Lá no Amazonas. Lá nessa região do Amazonas, né, a citação, o correio, vamos falar do correio. O correio que entrega remédios, que entrega cartas, que entrega televisor, que entrega produto do Mercado Pago, etc e tal, né, lá não tem CEP, né? Tem CEP na beira do rio, pessoal? Não tem, né? Na beira do rio não tem. O código de endereçamento postal não tem, não existe isso na beira do rio, né? Não existe o CEP, pode ser até que exista, né? Mas o que eu estou falando aqui é dos que não existem, né? E às vezes, e muitas vezes, e na maioria das vezes, precisa se fazer uma entrega nestes locais. Essas entregas são feitas de barco, né? De barco. Existem escolas que são dentro de balsas. Vocês já viram isso? Tem escolas dentro de balsas, né? Para se comprar algo que vem da cidade, se faz uma encomenda ou se vai na cidade também de barco, né? Então isso é um costume local, se locomover na região através de barco, né? Esse barco com esse motor chamado motor de polpa, né? Em pequenos barcos e etc e tal. Bom, aí vamos lá. Como funciona a questão da justiça nestes locais? Como funciona a questão do juiz dizendo, o Estado juiz dizendo o direito nestes locais? Como funciona nestes locais a citação, né? Para citar a pessoa para responder um processo. Então vamos à prática, né? E é uma prática que foi contada por um juiz num curso que eu fiz de processo civil, né? Ele contou essa história. Se é verdade ou não, não sei, acredito que seja verdade, mas ele disse que havia um local como este, local ermo, numa comunidade ribeirinha, onde a moça lá engravidou, né? Ela engravidou, mas ela não sabia quem era o pai, ela não sabia se era Caio, nem se era Tício, ela não sabia. E aí, como cobrar Caio ou Tício na justiça em relação aos alimentos? Como cobrar, né? A cobrança, ela bate na porta de um e, não, você saiu comigo, saiu com ele, você não sabe, e aí, como é que faz, né? Não tem jeito, né? Isso para Caio. Aí Tício é a mesma coisa, falou, não, também não tem jeito. Então ela tem que entrar na justiça para requerer, tá travando aí, pessoal? Para requerer a pensão alimentícia. Mas antes da pensão alimentícia, ela tem que saber quem é o pai. Olha só, a questão é mais profunda, né? A questão é saber através vamos dizer assim, do exame, né? De investigação de paternidade, saber quem é o pai, o exame de DNA, o famoso DNA
né, do ratinho, né? Então ela, o que ela... Esse negócio de pandemia, qual é o nome que é dito quando a mulher existe, por exemplo, se eu tenho uma mulher, ela tem um filho, só que são nós, como é que funciona o processo para ela exigir que o juiz peça a senhora fazer um exame de DNA? Porque eu vejo isso no escritório, só que eu nunca ouvi falar como é que é a história. Porque eu não sei se a mulher chega na delegacia e fala simplesmente isso. A investigação de paternidade é a mesma questão, né? Então vamos lá. Então esse caso aqui é a investigação de paternidade. Esse caso aqui, olha só a pergunta do Guilherme, né? O Guilherme está me perguntando aqui assim, como que a mulher, ela tem um filho, né? Ela tem um filho e ela quer saber se o filho é dela, óbvio, né? Por que o filho é dela? Direito natural e uso natural, que nós falamos lá no início, né? Por conta da lei, né? Não precisa nem dizer, não precisa nem estar positivado, não precisa nem estar escrito que o filho é dela, porque se sai de dentro dela de forma natural, inequívoca, sem sombra de dúvidas, eu sei que o filho é dela, pelo ius naturale, pelo direito natural, né? Mas para saber quem é o pai, aí fica a dúvida, fica a controvérsia, né? O que a lei me fala, o que a lei me autoriza, através da fonte primária, da fonte legal, me autoriza a fazer uma ação de investigação de paternidade, né? Então, ação de investigação de paternidade através da lei, primeiro ponto. Doutrina explica como fazer isso. A doutrina explica que se eu não sei quem é o pai, eu posso requerer, né? Através dessa ação de investigação de paternidade, eu posso saber procurar saber quem é o pai. Mas a questão aqui é da terceira fonte do direito, usos e costumes. Nesse local que ela mora, onde ela mora, não existe correio, não existe fórum, existe o que? Uma comunidade ribeirinha que se funciona tudo com o barco e etc e tal. Como é que a carta chega ali? Chega pelo barco. Chega na mão dela? Não tem CEP, não tem endereço, ela mora ali num barraquinho de palafita na beira do rio. Mas, agora vamos para os usos e costumes. Nestes locais, conforme o professor nos contou em aula, né? Neste local especificamente havia uma árvore. Vocês já ouviram falar de sequoia? Eu vou falar de sequoia? Sequoia é uma árvore cuja a base dela, o diâmetro da base, alguém já ouviu falar de sequoia? Alisson, Nádio, conhece? Vocês devem conhecer isso aí, né? Essa região tem muito isso aí, sequoia, né? No norte do país tem sequoia. São árvores imensas. Ou passa um carro debaixo da árvore. Se quiser um buraco, lógico, né? Passa um carro. Conheço, tem. Não é isso mesmo? Confere. Sim, é isso mesmo. Tá. Então, né? Neste local que o juiz está falando, havia esse tipo de árvore, sequoia, né? Nessa árvore fazia-se um buraco bem grande, né? E ali, olha que interessante, pessoal. A carta, né? O cara do navio, do barco, quando entregava as cartas do correio, ele colocava no toco, anota aí, no toco da árvore, no toco, colocava no toco da árvore. Aí chega uma encomenda, coloca no toco, chega comida, coloca no toco, com os nomezinhos tudo bonitinho. Então quem fez a encomenda do Mercado Pago, do Mercado Livre, vai pegar no toco. Quem foi citado na ação de investigação de paternidade, Caio e Tício, foi citado onde? No toco. Por isso que é usual e costumeiro nessa região a citação no toco. Não é pessoal, não vai oficial de justiça, não vai ninguém, o carteiro entrega lá na árvore a citação chamada citação no toco. Está na lei isso? Existe regulamento? Existe essa previsão legal? Vocês já ouviram falar disso? Eu nunca tinha ouvido falar, mas é o exemplo mais estranho que eu já vi na minha vida para ilustrar a questão de usos e costumes. Mas é usual e costumeiro naquela região fazer essa citação no toco. Usos e costumes, local, fonte de direito. Não tem lei, não tem doutrina, não tem jurisprudência, existe esse uso e esse costume local da citação no toco. Alguma dúvida? É estranho, né? Tipo, questão de quem mora, tipo assim, esse pessoal que mora nessas cidades. Tipo, são casas construídas com materiais bem básicos. Tipo, a casa não tem registro de nada. Isso não é costume, tipo, morar nesses lugares particulares. É um costume que gera. Tipo, eu tenho o costume de morar dentro do morar, no meio do mato, num lugar escondido, tipo assim, né? Sim. E a aldeia de não tem, que eu saiba, registro de imóvel. Não tem.
Não. Então, nessas comunidades ribeirinhas, ou quilombolas, ou indígenas, né? Não tem o registro do imóvel, não tem a matrícula, não tem registro imóvel, não tem nada, né? O que andaram fazendo ultimamente aí, né? O que se faz, oficialmente o que se faz, né? O próprio governo, através do Exército, faz uma catalogação dessas áreas, né? Cataloga, né? Faz um catálogo, né? Demarcando as áreas e fazendo uma contagem, né? Quantos moram, tipo uma espécie de censo, né? Através do Exército. E ali tem um catálogo, né? E tem um censo. E isso aí, né? Numa questão, vamos dizer assim, de usos e costumes, né? Olha só, estas pessoas, elas devem seguir a lei? Sim, a lei é para todos, né? A doutrina também atinge elas? Também atinge elas. Então, lei, doutrina, né, acompanha essas comunidades, mesmo que isoladas, mesmo que distantes, né, também atingem a todos, porque todos são brasileiros, né, todos são cidadãos, né, com direitos e deveres. Agora, existem, vamos dizer assim, nestes locais existem questões específicas, usual, costumeiras da região, questões muito, vamos dizer assim, localizadas, né? Como essa questão, por exemplo, do toco, né? Que eu falei, a entrega feita no toco da árvore, cartas e etc e tal. Na questão da investigação de paternidade, né? Então, o grande problema da questão de investigação de paternidade, quando o juiz mandava citar um dos dois pais, né? Quando o juiz mandava citar, aí vinha a questão, né? Cite-se através de oficial de justiça, está na lei, mas cadê o oficial para ir lá, para enfrentar jacaré, enfrentar piranha, enfrentar o barco, entrar no meio da comunidade para fazer uma citação? Ninguém quer ir, ninguém vai. O cara fala, não vou colocar minha vida em risco, né? Não estou maluco ainda, né? Aí o fórum daquela região ali, provavelmente em Manaus, né? Manaus, provavelmente, da Amazônia ali, provavelmente em Manaus, né? Porque as outras cidades devem ser muito, né? Eu não conheço a região, mas eu estou citando assim por cima, né? O que a gente vê e ouve na mídia, né? E os estudos que nós fazemos. Mas uma região afastada, provavelmente, né? Se ela teve acesso à justiça lá de Manaus, na hora da citação, a citação vai ser citação no toco. Por uma questão usual e costumeira. Isso tem que ser alegado na petição. A defensoria vai fazer isso, né? Vai fazer esse requerimento, porque senão não vai conseguir citar os réus, né? E aí, citando os réus pelo toco, né? Pela boa fé, eles vão ler, vão ser intimados e vão comparecer, né? Audiência online ou telepresencial ou pessoalmente para se defender ou não, né? Porque não tem muita defesa nesse negócio de investigação de paternidade, né? A defesa é apresentar o próprio material genético, confirmando não confirmando não né? E a pergunta né, como ficou esse caso? Porque esse caso é um caso verdadeiro, um caso real. Me parece que eles entraram num acordo, né? Diz que ninguém fez exame de nada, aceitaram a citação, aceitaram tudo, e os dois ficaram como pais do menor, os dois, prestando alimentos, prestando assistência, de comum acordo. Uma coisa também local ali, né? Uma coisa da região. Oi? Sem registro. Então, mas nesse caso aqui, sem registro a princípio, né? Porque este caso aqui, assim, existem as comunidades muito primitivas, muito isoladas, que não tem essa, né? Resolve na faca mesmo, na lança e na espada, né? Agora, no caso que eu estou comentando aqui, já é uma comunidade um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais próxima de uma realidade nossa, né? Que aí ela queria uma assistência e ela teve uma assistência que foi resolvida de comum acordo, e o acordo foi eles prestarem assistência, né? Como assistência? Os dois se consideravam pai e ficaram prestando assistência, e parece que estão prestando assistência até hoje, né? Até mesmo porque tem comunidades, né, indígenas que prevalecem o que? A poligamia, né? Ou parece que o filho, né? Comunidades indígenas aqui no Brasil, né? Parece que o filho ele pertence à mãe somente pelo ius natural, pelo ius naturale, né? Pelo direito natural. Mas ele é filho de toda a tribo, não é assim?
Já viu isso? Vocês já viram isso? Tem isso, pessoal. Vocês não assistem? Mas o entre aspas, né, o pai é tudo ele. Tá no Natigel lá. Quem que assiste Natigel? Eu fiquei assistindo um cliente parece que o amigo dele era de aldeia. Pelo que parece era isso. Quando ela nasceu, o filho dela, a mãe que teve da criança era realmente mãe pelo direito de. Quem viu, né? Nasceu. Ó, igualzinho o Guilherme tá falando aqui, ó. Ele viu o caso também, presenciou, né? Olha só o caso que o Guilherme presenciou, né? O filho, né? Como é que eu sei que o filho pertence àquela mulher? Pelo direito natural, porque sabe que veio dela, né? Ius naturale. Agora, quem é o pai? Todos os homens da tribo são os pais, né? Mas como assim, Wilson? Existe isso? Existe. E isso está positivado? Não, não está na lei. Está na doutrina? Não, não está na doutrina. Jurisprudencial? Não, porque não vai parar na justiça. Mas é usual e costumeiro de algumas tribos indígenas terem esse comportamento. E aí tem que ser aceito. Se for parar alguma coisa na justiça, se houver alguma discussão em cima disso, será decidido por usos e costumes. Usos e costumes é fonte do direito. Agora vamos lá, vamos adiantar esse assunto. Se esse direito usual e costumeiro, ele se perpetuar na sociedade, ele se prolongar na sociedade, olha só, pessoal, sem bagunça, né? Eles estão comentando aí, né? E um doc da BBC, maravilha. Nunca ouviu falar? Pois é, mas tem, né? É verdade, tem um documentário da BBC. O Guilherme também falou que já viu falar. O Guilherme trabalha em cartório, né? Tem essas questões aí que ele vê muito lá. Existe o registro dessa criança, né? Não, não existe, né? Isso é aceito na lei? Não, não é aceito na lei, porque a lei não prevê essa questão, né? A doutrina também não fala disso, né? Jurisprudência ainda não tem, mas dos usos e costumes, de forma reiterada, não é o caso. Mas se houvesse uma reiteração destes atos, uma reiteração destes fatos, não é? Dessa, vamos dizer assim, dessa conduta, olha só, que nós falamos no começo da aula. O que é a norma? Conduta exigida pelo Estado. A norma é a conduta exigida pelo Estado, né? Desta conduta que é exigida pelo Estado, qual é a conduta exigida pelo Estado? A monogamia. Um homem, uma mulher, né? De forma monogâmica, né? Ter um filho ou não. Então essa é a conduta, como que eu digo? Standard, padrão, a norma exigida pelo Estado atual é esse, né? No caso da tribo, né? Não existe essa norma. Existe, mas não prevalece. Existe, mas não funciona. Existe, mas eles não seguem, porque lá é usual e costumeiro, né? O filho pertence unicamente à mulher, mas os pais são todos os índios da tribo. Ah, professor, mas por que isso? Usual e costumeiro deles, né? Eles crescem e eles vivem esta realidade, ponto, não se discute, né? Só se discutiria isso se houvesse aí vamos dizer assim, uma hibridização, uma mistura, né, de culturas que levasse a um novo entendimento, que levasse ao entendimento atual, e aí, portanto, o entendimento atual prevalecesse sobre aquela tribo. Não prevalecendo, não havendo a lei, não havendo a doutrina, não havendo a jurisprudência, prevalecerá usos e costumes. Pessoal, alguma dúvida sobre isso? São 8 horas e 42 minutos, falamos de... Então, no geral, tipo assim, o conceito do princípio, costume é algo que não é registrado pela norma jurídica. No geral... E é feito, tipo, em determinado lugar que é conhecido como princípio. No geral, olha só, boa colocação do Guilherme, né? No geral, olha só, a lei, né? Vamos lá, vamos resumir. As fontes do direito, tem lei, doutrina, jurisprudência e os costumes. Então, no geral, a lei ele é positivada, é o direito expresso, positivo, que vem através de método, e a norma é uma conduta exigida pelo Estado. Norma é uma conduta exigida pelo Estado. Se eu não estiver
praticando a minha conduta, me conduzindo de acordo com a norma, eu estarei agindo fora da norma, eu estaria agindo de forma ilegal, né? Contra o sistema jurídico vigente, fora da norma, contra a norma, né? De forma ilegal. Então, se a lei é o primeiro parâmetro, eu estarei agindo fora da lei, né? Ponto. A doutrina ela vem e explica, conceitua, né, determinadas situações, explica o direito, explica alimentos, investigação de paternidade, divórcio, etc, etc, tal, né? Agora, usos e costumes não está previsto na norma, não está previsto na doutrina. Usos e costumes é um comportamento local, é um comportamento diferenciado, que dali daquilo que é usual e costumeiro, poderá posteriormente, no futuro, através da reiteração e da aceitação daqueles fatos, poderá sim dali surgir uma norma, né? E aí positivar aquele uso e aquele costume. Aquilo que era usual e costumeiro passa a virar lei, passa a ser positivado, passa a ser expresso, escrito. Portanto, direito positivo. Usos e costumes é direito positivo? Não, né? Então a pergunta é essa: usos e costumes é direito positivo? Não, né? Quais são as fontes do direito? Lei, doutrina, usos e costumes e jurisprudência. Vamos falar de jurisprudência? Vamos lá. Jurisprudência. Olha só, pessoal. Juris, né? Todo mundo já sabe que juris vem da palavra iuris, e iuris significa direito, né? Então, iuris, direito. E prudência? Prudência é cautela, né? Ser prudente, ser cauteloso, né? Tomar por cautela, tomar por prudência, né? O direito. Então, olha só. Em uma determinada época, né? Eu não me lembro o ano, mas salvo engano, em 2007, 2008. Nós estamos em 2022, né? 2007, 2000, acho que antes, 2004, 2005, 2006, 2007, nessa época aí, 2005, acho. Havia assinatura de telefonia fixa. Quem é dessa época aí? Assinatura de telefonia fixa. O Guilherme não é. Guilherme estava na fralda ainda, né? Mas a assinatura de telefonia fixa, né? Marisa é dessa época, eu também sou dessa época, né? É, mais ou menos essa época do telefone tijolo. Sabe aquele telefone Matrix? Já viu Matrix? Você assistiu Matrix? Do Neo? Não, é daquela época, né? Então, telefone com rabichozinho, grandão, grosso, né? Batia, você instalava, né? Então, dessa época havia assinatura do telefone fixo. Você paga, vamos atualizar os valores, tá, pessoal? Paga R$50 para ter um telefone, paga uma assinatura básica mensal, mais as ligações telefônicas, né? Agora, antes disso, vamos lá, mas antes, bem antes de 2005, lá em 1990, fax, que mais? Fax, carta, telégrafo, mas tinha um detalhe: a telefonia era tão cara, mas tão cara, que para se comprar um telefone, além da fila de espera, das listas de espera para se comprar uma linha telefônica, né, eu comprava ações da Telebrás, né? Então tinha a Telesp em São Paulo, Telemig em Minas Gerais, Telebrasília em Brasília, Telerge no Rio de Janeiro, né? E que mais, pessoal? Paraná, Amazônia e tal. Então, cada estado havia uma companhia de telefonia. Telemar no Ceará, Telesp São Paulo. Então, olha só. Então, desta época, vamos lá, desta época, né? Começou a mudança nas telefonias. Foi vendido para a telefônica e etc e tal. E com estas mudanças, o pessoal descobriu que não pagava só um telefone. Você comprava um telefone e comprava ações junto com o telefone. O pessoal começou a descobrir isso. Através de quem? Através de nós, doutores, né? De vocês, doutores e doutoras, juízes, advogados, promotores, nós, né? Orientamos a sociedade. Falou, ó, você comprou, agora venderam a telefonia e não te paga o que te pagaram.
Se foi vendida a empresa, se você tinha ações dessa empresa e agora você não é mais acionista porque tiraram você da empresa, e cadê seu dinheiro das ações? Aí surgem as primeiras ações contra as empresas de telefonia. Esse é o assunto, né? Aí surge uma ação em Brasília. Aí o advogado vai, entra e ganha 100 mil reais. Vocês estão achando pouco? Muito? É pouco, né? Na época era muito. Aí entra um ganha. Aí um entra lá em São Paulo e ganha. O outro entra no Rio de Janeiro e ganha. Outro entra no Minas, ganha. Pará, Amazônia, Acre, né? E etc e tal. Então, pessoal, o que acontece aí, né? O juiz que deu a decisão em Brasília sobre o ganho em cima das ações, né? Ele dá uma decisão e fala, não, olha, o assinante que comprou a linha telefônica, né, e agora houve essa venda, ele tem direito do ganho de causa. A empresa recorre. Não é isso não, recorre. Quando a empresa recorre, o juiz de segundo grau fala assim, não, o juiz de primeiro grau, ele fez certo, está correto, confirma a sentença do juiz. Chega lá no STJ, no último grau, confirma de novo. Aí o cara lá de São Paulo fala assim, o de Brasília deu ganho, o segundo deu ganho, o terceiro deu ganho. Eu aqui em São Paulo, por cautela, por prudência, eu vou seguir o que ele fez lá, vou seguir a decisão dele. Então, o direito a ser decidido aqui em São Paulo, iuris, por cautela, vou decidir igual o cara lá de Brasília, o juiz de Brasília, vou dar igual. Então, sentencio por jurisprudência, por cautela, entenderam, pessoal? Jurisprudência. O direito decidir de forma reiterada, né? De forma reiterada, por diversas vezes, é que eu só falei de uma, né? Então, o cara de Brasília deu uma decisão, o de São Paulo vem e copia, o de Minas copia, o de São Paulo copia o de Minas copia o de Brasília copia do Acre copia do Pará copia do Rio Grande do Rio Grande do Sul copia da Bahia, e assim vai sucessivamente, todos por cautela, por prudência, vem copiando as decisões que vão sendo de forma semelhante, de forma reiterada, né? Um dá uma decisão, porque os casos são iguais, são parecidos, e para que não haja uma discrepância, para que não haja uma discordância, para que não haja uma insegurança jurídica, os juízes começam a dar a mesma sentença em todo o território nacional, chamando isso de quê? De jurisprudência, e aí vira fonte do direito. Aí eu tenho aí centenas de decisões iguaizinhas, para casos iguaizinhos. E aí o que acontece? Né? Toda vez que cai um caso no judiciário, né? Agora eu estou em Vitória, Espírito Santo, mesmo caso, telefonia, chegou aqui na minha mão. Aí eu vejo que, né, é o mesmo caso que foi decidido lá em Brasília, que foi decidido no Rio Grande do Sul, que foi decidido em Natal, que foi decidido lá em Salvador, né? Mesmo caso, mesminho, né? Qual a diferença do telefone de Salvador para o telefone de São Paulo? Hein, pessoal, qual a diferença? Vocês sabem? Tem uma diferença aí. Nenhuma deixa pra lá, mas senão vai atrapalhar a aula, né? Não conta essa piada não. Então, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É o mesmo caso. Então, o juiz de São Paulo, né, verificando que vários estados, de forma reiterada, já, né, analisaram aquela questão, né, de direito à ação de telefonia, iuris, né, por prudência, por cautela, eu vou dar a mesma decisão aqui, baseado no quê? Na jurisprudência. Qual é a fonte do direito, pessoal? Jurisprudência, né? É a lei? Não. É a doutrina? Não. Usos e costumes? Não. Fonte do direito? Jurisprudência. Ah, pessoal, mas isso não foi decidido primeiro por uma lei? Bom, primeiro a lei me deu o direito de petição, pedir para o Estado juiz. Pedir o quê? Pedir as ações que eu paguei, que eu nem sabia que tinha ações embutida. Mas o meu advogado, meu doutor advogado, ele descobriu que haviam, né, ações que eu tenho direito, que eles não me contaram que eu tinha direito, mas meu advogado descobriu. E meu advogado descobriu que, além de eu ter direito, vários locais decidiam essa questão desta maneira. Como? Através
vamos dizer assim, da jurisprudência, o direito aplicado por cautela, né? Por que aplicado por cautela? Porque todos estão decidindo dessa maneira, porque já é público, notório, que haviam ações embutidas na venda do telefone, da linha telefônica, portanto, eu tenho direito a essas ações. Vai me dar ação? Não, mas tem que me pagar. E aí se paga as ações e resolve a questão. Abriram precedentes. Exatamente, Marisa. Só que nessa época não se chamavam precedentes, né? Mas abriram precedente. É isso mesmo. Agora tem, né, uma atualização na lei que fala-se de precedentes, né? Na época só se falava de jurisprudência. Então, se abriu um precedente, se criou uma jurisprudência, entrou, ganhou. Não tem nem que discutir muito. Bom, aí tem uma atualização em cima disso aí. Decisões reiteradas de forma jurisprudencial, iuris, direito, prudência, direito aplicado por cautela. Então essas decisões reiteradas de forma sempre repetitivas, sempre a mesma decisão, lotando o judiciário de ações. O que é que foi criado pós-jurisprudência, que equivale à jurisprudência, que é como se fosse a mesma coisa que uma jurisprudência, né? Como é que é o nome, pessoal? Alguém sabe? Deixa eu ver aqui no chat aqui. Fonte bastante utilizada nas petições para convencer o juiz em suas decisões. Excelente, Nádio, né? O juiz, quando ele, olha só, baseado no comentário do Nádio, quando chega uma ação, eu sou o juiz, chega uma ação para mim. O que está pedindo na ação? Na ação está pedindo as ações da Telebrás, que eu comprei e nem sabia, e a Telebrás não quer me pagar, está levando sem me pagar. E agora? Aí o advogado peticionante que fez o pedido para o Estado juiz, que me pediu, ele fala assim, ó, baseado na decisão lá do Pará, lá do Acre, lá, né, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Salvador, baseado em todas essas decisões, né, olha só, né, Vossa Excelência deve decidir também, né, de acordo com outros estados, com outros juízes, de acordo com o que a jurisprudência dominante, majoritária, vem decidido. O que a jurisprudência dominante, majoritária vem decidindo? Vem decidindo que, né, deve-se pagar as ações, ponto, né? E aí, olha lá, obrigado, Wilson. O Wilson, né, chegou com a resposta aí, né? De tanto se decidir de forma, né, pela jurisprudência, né, como Marisa também falou, a questão do precedente. Então eu tenho um precedente, eu tenho jurisprudência, aí cria-se a súmula. A vinculante é um plus, né? Eu vou chegar nessa. Cria-se a súmula. Pessoal, o que é súmula? A súmula é uma espécie de engessamento, é um congelamento, é a decisão jurisprudencial cristalizada, é a cristalização da jurisprudência. Professor, o que é cristalização, hein? Você já viu o cristal? É duro, né? Boa, gostei. A definição do Guilherme aqui é boa. A cristalização é a preservação, é a petrificação, é o congelamento. Então, olha só, na questão da súmula, aí, né, Marisa fez uma boa, o Wilson fez a colocação e a Marisa fez uma colocação acima, né, uma coisa complementando a outra. Então, agora eu tenho a súmula. Eu não sei qual é a súmula, mas tem uma súmula. Elas são numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, olha só, pessoal, de tanto decidir pela jurisprudência, essa questão das ações em cima da telefonia, aí para que não tenha trabalho mais, né, porque o juiz, não é questão de não trabalhar, tá, não é esse, né, não entendam dessa maneira, mas é para agilizar isso, tornar célere, rápido. Então o juiz verifica a petição, chega a petição para mim, ó, já chegou várias dessa aqui, milhares dessa aqui, o caso é o mesmo, a decisão é a mesma, vamos criar uma súmula? Vamos criar uma súmula. Aí eles se reúnem e criam uma súmula. Lembrando que súmula é um resumo. Então, o resumo para decisões de todos esses tipos de petições, com esse tipo de jurisprudência, por isso que eu falo, jurisprudência, súmula. A súmula é uma evolução da jurisprudência. Jurisprudência, súmula, e agora eu vou falar o que é a
Marisa nos colocou aqui, vinculante, né? Então, primeiro, jurisprudência. Então, olha só, pessoal, eu não preciso mais alegar, argumentar jurisprudência. Eu cito a súmula. De acordo com a súmula tal, eu não sei nem qual é a súmula, mas existe. De acordo com a súmula tal, esse tipo de ação se decide de acordo com esse tipo de súmula. E é obrigado a seguir a súmula? Sim ou não? Perguntinha, hein? É obrigado a seguir a súmula? Opcional? Querer ou não? É opcional? Pode? Não pode? Quem que sabe? Não, exatamente, o Nádio está correto. Não é obrigado a seguir a súmula. Pessoal, não seguir a súmula é dose, né? Olha só, cada caso é um caso. Por que não é obrigado a seguir a súmula? Por que cada caso é um caso? Porque o outro lado, que é a empresa de telefonia, ela vai falar assim, olha, não pode haver engessamento do judiciário. Engessamento, endurecimento, cristalização, não pode haver isso. Isso é ilegal, isso tá, né? Deve haver a ampla defesa e o contraditório legal, através de argumentos. O outro lado argumenta, o outro lado contradita, o outro lado alega questões, não é? Tentando aí modificar este entendimento, mas não é obrigado a seguir a súmula, mas também não é desobrigado. Aí eu sigo a súmula, resolvo a questão, está resolvido, não se fala mais nisso. Então chega para mim, juiz, 1 milhão de processos iguaizinhos, decididos por jurisprudência. Eu aplico a súmula para todos num pacote só e está resolvido. Acabou. Eu não sou obrigado, mas eu vou ficar batendo contra, eu vou ficar lendo um processo. Não. Eu já sei que ali é o mesmo caso, que é semelhante, que existe a jurisprudência em todo o território nacional, dominante, majorante sobre a tese do ganho, né? Da ação para aquele que comprou, né? A ação da Telesp, Telemar, Telemig, Telerge, etc. Tal. Então eu sigo a súmula tranquilamente e encerrou o assunto, bate martelo. Tranquilo, pessoal? Essa questão da súmula. Agora vamos para a súmula vinculante. A súmula vinculante, pessoal, é obrigado a seguir a súmula vinculante. A súmula não é obrigatório seguir ela, mas é lógico que todo mundo segue. Agora, a súmula vinculante, é obrigatório seguir a súmula vinculante? Sim ou não? Como o Guilherme falou aqui para a gente aqui agora, né? Exatamente. A súmula vinculante, ela tem esse detalhe. Sim, porque a súmula é vinculante. Sim, porque ela vincula. E o vínculo é realmente a obrigatoriedade de se seguir a súmula, não é? Aí é um plus em cima da olha só, então eu tenho a jurisprudência, tenho a súmula e tenho a súmula vinculante. Jurisprudência é a base. Súmula é uma jurisprudência evoluída e súmula vinculante é o último grau da jurisprudência. Professor, é correto falar isso? É correto. É a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas o jurisprudência, direito decidido por cautela, de decisões reiteradas de todo o Estado, né, em casos semelhantes para questões semelhantes, né, por prudência, por cautela, eu decido assim. Né? Chega um ponto que aí vira súmula, faz-se um resumo, né? Faz-se uma ementa, um resumo de tudo isso e decide-se pelo resumo, súmula tal, né? Agora chega num ponto que não tem como mais, já teve decisão em primeiro, segundo, terceiro grau, não cabe recurso, não tem mais discussão sobre isso, não tem mais o que discutir, já é ponto pacífico, ninguém nem briga mais, nem autor nem réu briga, aí cria-se a súmula vinculante, não é um engessamento do judiciário, mas não é, né? Mas é porque é uma questão que não uma questão que não se briga, que se não discute mais. Súmula vinculante. Pela súmula vinculante é automático. Caiu na minha mão. Súmula vinculante, aplica e acabou. Se não aplicar súmula vinculante, o juiz tem uma punição. Tá certo que punição de juiz já sabe como é que é, né? Café sem açúcar para ele, punição. Né? O juiz errou. Café dele sem açúcar, né? Café com aspartame.
O que mais? Punição de juiz é assim, né? Vai ficar uma semana sem Netflix. Punição de juiz. Essas punições, né? Porque não aplicou a súmula. Vamos lá. Já se discutiu bastante que está defasado o tema. Exatamente, Nádia, né? Se discutiu tanto que está defasado o tema. Uma semana de Amazon. A punição, hein? Eu cortei a minha Netflix e assinei o Amazon. Meu Deus do céu. É bonito, né? Você já viu o Amazon? Não? Rapaz, é bonito. Você clica lá. Porque a televisão agora vem, né? Com o botão da Netflix e o botão da Amazon, né? Aí eu falei, não, agora eu quero a Amazon. Aí assinei a Amazon. Botei o cartão lá. Aí, tchum, é bonito, né? Azul e tal. Bom, mas não tem nada ali. Não tem. Uma série que é aquela série sobrenatural, né? É ruim demais. Muito ruim. Tem uma série boa lá, mas esqueci o nome. Você vê que não é tão boa, né? Juiz errou, vai aposentar com salário integral. Serve para o judiciário decidir uniformemente. Perfeito. Tá, eu vou nessa que o Leandro acabou de falar aí, ó. Serve para o juiz decidir uniformemente. Tá correta essa colocação, né? Mas isso daí, essa questão da uniformidade, por cautela, na aplicação jurisprudencial, aplicação cautelar, né? A aplicação por prudência, né? Já é na jurisprudência. Então, dentro da fonte legal da jurisprudência, né? Para se decidir de forma equânime, para decidir de forma igualitária, para decidir de forma que não venha a causar uma injustiça. Olha só, na Bahia se decide assim, em Minas se decide assado. Ué, mas qual a diferença de Bahia e Minas? Pão de queijo e acarajé? Não, isso aí não, pessoal. Sem zoar aí o negócio, né? Não, a decisão tem que ser a mesma para o baiano e para o mineiro, né? Igualzinho, não tem mudança. Tanto faz, né? Então, decide-se de forma equilibrada, decide de forma cautelar. Por cautela, né? Jurisprudência e juris direito prudência por cautela. Então, a jurisprudência, fonte de direito para decidir essas questões. Ponto final. Então, doutores e doutores, né? Vamos lá. Vamos para a polêmica, vai, né? Tá muito light a aula hoje, está muito leve. O que eu mais escuto desde 2015 é sobre justamente isso. Contratos assinados sem lei. Contratos assinados sem lei. Aceita um termo que você nem sabe o que é e tem as consequências dele. O que eu sempre digo aos meus clientes: grava a palavra na cabeça, rescisão contratual. Lá vai todo contrato qual é a consequência que você quer para ele. Isso é uma coisa que eu vejo no jurisprudência. Ninguém tem isso lá, praticamente. É o que eu mais escuto. Vários casos não é isso. A pessoa foi lá, fez um contrato para a coisa, assinou. Não deu, só achou que estava bem bom. É aquele contrato de cessão de direitos, né? Cessão de direitos. Você aceita você aceita uma multa, você aceita perder uma coisa. Tem. Também tem a sacanagem para dentro de casa, depois do prazo. Olha só, o Guilherme está fazendo uma colocação aqui bem interessante para a gente, ó, né? Ele trabalha em cartório e aí tem muita essa polêmica e quando ele falou eu já lembrei dos problemas que existem. Cessão de direitos, contrato de cessão de direitos, aquele contratinho que eu cedo o meu direito sobre a posse de um bem, terreno, acontece muito isso aí, né? Eu tenho um terreno, mas eu não tenho o terreno, mas eu tenho o terreno, mas eu digo que o terreno é meu e eu boto lá no papel lá que o terreno é meu, que eu tenho direitos. A posse dele, direta, eu estou em cima dele, cessão de direito, faça a cessãozinha de direito com fulano compra a cessão, compra os direitos, supostos direitos, né? Só que mais à frente está um problema. Por que dá um problema, pessoal? Por que dá problema? Onde é que existe a previsão legal desse direito? Onde existe a previsão legal desse direito? Onde está previsto que este terreno, que esta propriedade imóvel é minha? Onde está previsto? Existe uma lei. Oi? A lista de pessoas que foram passadas desde o período. Cadeia dominial faz prova? Faz, mas aí é usual e costumeiro, né? É algo prático, né? Pessoal, vamos lá. Por que dá problema? Vou explicar por que dá problema. Entendi essa questão do Guilherme agora.
Código Civil, os Capião, assiste The Boys. The Boys é bom, é? Eu já vi lá, vou assistir The Boys. A série da Amazon, né, Júlia? The Boys. Dizem que é bom, né? Sei lá. Um cabaré? Se for aqui na rua, depois da aula. Ah, não. Deixa eu pra lá, vai. Vamos lá, né? Não. Aqui é o Big Brother, né? Aqui é o Big Brother. W3? Não, o Big Brother é aqui, ó. Aqui, como é que é o Big Brother? Descendo o vale, né? Quem mora ali pro vale ali, virou direita, é Big Brother. Né? É. Direito privado, os Capião. Tá, vamos lá, vamos esclarecer. Doutores e doutoras, para ser dono de imóvel no nosso país, no nosso Brasil, tem que ter o quê? Um imóvel, o que a lei fala? Escriturado. Só é dono do imóvel que tem escritura. Então, isso é o que fala a lei. Então, quando eu falo de fontes do direito, eu penso em 4 fontes. Primeira fonte do direito, lei. É só se não existe lei que eu vou partir para as outras. Segunda, doutrina. Terceira, uso e costumes. Quarto, jurisprudência, né? E da jurisprudência decorre a súmula vinculante, certo? Tranquilo? Agora vamos voltar. Então, quando eu penso em um conflito, quando eu jurista penso em resolver algo para o meu cliente, eu advogado, ou defensor público, o meu assistido, eu penso em primeiro lugar na lei. Então a lei é a primeira fonte do direito. Olha só que interessante, já começou a dar uma clareada, né, no objetivo aqui da matéria, no objetivo da aula, né? Então, quando eu falava lá do médico oftalmologista que tinha o refrator, oftalmoscópio, caixa de provas de lentes, né, medicação e etc. Então, este instrumento do oftalmologista para a aferição ocular, da optometria ocular, da refração da luz, né, pela córnea para a visão e etc. Isso são instrumentos de trabalho do oftalmologista. Ah, professor, você entende isso aí, né? Pois é, né? Quem usa óculos sabe, porque o Guilherme falou pra gente aqui, né? Que usa óculos sabe, mas na nossa profissão nós não temos um refrator, uma caixa de provas, nada disso, né? No máximo que eu tinha, que agora eu não uso mais, era a caneta, que também caneta não é mais instrumento jurídico, correto? O instrumento jurídico agora é digital, né? Os nossos instrumentos agora jurídicos são computador, teclado, mouse e aquele, como é que é o token, né? Que vem um certificado digital dentro, que é para assinar os processos digitais. Bom, tirando essa questão material, o conhecimento que vem na mente, né? O conhecimento, eu vou me utilizar de fontes para o meu trabalho. Quais são as fontes? Lei, doutrina, jurisprudência e usos e costumes, não necessariamente nessa ordem. A única ordem que importa é que a primeira fonte do direito é a lei. Essa é a ordem que importa. Então, para se resolver uma questão de cessão de direitos, né, nesses contratos que sempre dá dor de cabeça, sempre dá problema, para resolver essas questões, a primeira coisa é a lei, não é? Então, se existe um imóvel, terreno, casa, apartamento em disputa na justiça, a primeira coisa que vai se verificar é a escritura. Tem que ter escritura. Na escritura vai estar dizendo a cadeia dominial, quem é o primeiro, o segundo, o terceiro, ou se só tem um dono, da onde surgiu, né? Se é um imóvel financiado, contrato de financiamento do banco, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, e a escritura, porque o banco só financia imóvel que tem escritura. Agora, oi? O banco vai se submeter a uma promessa de cumprimento. Você promete pagar parcelas aceitando juros. Aceitando juros, aceitando as cláusulas que obrigam a você a pagar o financiamento, e caso você não pague, a garantia desse negócio é o imóvel. Então o imóvel é devolvido para o banco e o banco revende para sair do prejuízo. Em resumo é isso, vocês já estão cansados de saber essa questão. Mas eu tenho este imóvel financiado pela Caixa, a escritura no meu nome, mas eu quero vender os meus direitos neste contrato, quero transferir esse contrato e faço através de uma cessão de direitos. Meus direitos sobre o imóvel eu vendo para você, cessão de direitos.
E aí, doutores, qual é a primeira fonte de discussão? É a lei, o Código Civil. Lá no Código Civil existe a parte dos contratos, existe a parte das obrigações, existe a lei de juros, existem as leis que tratam dos financiamentos, existem as leis que tratam dos contratos, como deve ser, como não deve ser, não é? E existem leis especiais que falam que o dono do imóvel é aquele que está configurado, escrito na escritura, é o dono do imóvel, dando aí uma série e uma margem de discussão enorme na justiça em relação a essas questões. Pessoal, o Guilherme, Nádio... Só para uma coisa assim, para as pessoas saberem. Procuração não é exceção de direito. Eu escuto isso há muitos anos. Só para as pessoas, não é dessa maneira. Boa, vou falar disso já, né? Procuração não é exceção de direito. Marisa, Nádio, Júlia, Luiz Guedes, alguma dúvida, alguma pergunta sobre essa questão, né? Tranquilo, né? Tudo tranquilo. Então, olha só, resumindo, as fontes do direito, né? Ou seja, onde eu devo beber, né? As fontes do direito, onde eu devo beber, né? E para me fortalecer e para me utilizar, para elaborar todas as questões jurídicas, as fontes são lei, primeiro lugar, e as outras não têm ordem. Doutrina, jurisprudência e os costumes, não necessariamente nessa ordem, né? Sendo que eu sempre me utilizarei da lei. Caso não haja a lei, aí eu me utilizarei das outras fontes na ordem que vier. Oi, dúvida? Alguém quer fazer alguma colocação? Até aqui tá ok. Tranquilo. Bom, doutores, então é isso, né? Fontes do direito, né? Está aí em 4 fontes. Lembrando que a súmula está dentro de jurisprudência. E a súmula vinculante é uma evolução da súmula, enquanto que a súmula é a evolução da jurisprudência. Então é tudo um assunto só, tá ok? Jurisprudência, súmula e súmula vinculante é o mesmo assunto. Ah, professor, tem súmula do STJ e tem súmula do STF. Qual é a diferença? STJ, Superior Tribunal de Justiça, para nós, né, pessoas comum, particular contra particular e etc e tal. STJ, STF, Superior Tribunal Federal ou Supremo Tribunal Federal. O federal é para causas que envolvem a União. Então os políticos, deputados federais, senadores, presidente da República e todos os órgãos da federação, como o INSS, por exemplo, STF, tá? Essa é a diferença, só isso, tá? Então, federal e estadual. Aí tem o súmula vinculante do STF, súmula vinculante do STJ, súmula do STF, súmula do STJ. Lembrando que a súmula é uma evolução no conceito, tá? Da jurisprudência. Usos e costumes. Se tem um exemplo bem estranho aí, mas deu para entender, tranquilo. Doutrina, os doutrinadores são os professores que explicam o direito. Eu sou fã da Maria Helena Diniz em Direito Civil. Eu tenho a coleção dela completa, tenho outros livros, gosto da Maria Helena Diniz, porque eu acho que o estudo dela é muito profundo, muito bom, muito claro, para mim, né? Maria Helena Diniz, né? Em Direito Civil. Em Direito Penal, eu sou fã de Júlio Fabrini Mirabete. Fã, né? Olha que coisa. Pois é, mas eu gosto de Júlio Fabrini Mirabete. Eu tenho a coleção, tenho os livros de Júlio Fabrini Mirabete. Então, este doutrinador, eu estudo e pesquiso por ele. Gosto de Guilherme Nucci também, que é autoexplicativo muito bom. E tem o meu amigo pessoal, Fernando Capês, que também é um doutrinador na área penal. Tem os livros dele, já fizemos palestras juntos lá em São Paulo, quando era coordenador do curso de Direito lá em São Paulo, né? Eu e Fernando Capês. Tem um vídeo no canal, né? Depois vocês dão uma olhada lá. Tem eu, ele, o dono da faculdade, o prefeito da cidade, né? Na época do PSDB, e o doutor Fernando Capês, doutrinador, professor. Ele dá a opinião dele e a opinião dele vale para desempatar a questão. Se eu estiver num júri, defendendo, né, fazendo uma defesa de júri e citar Guilherme Nucci, citar Fernando Capês, citar, né, esses doutrinadores, esses professores de direito, a opinião deles vai valer como parâmetro para decidir a questão. Doutrina é isso. Tirando doutrina, jurisprudência e usos e costumes, a lei sed lex dura lei.
Duralex, né? É dura, mas é a lei. Então, se eu pego a lei, leio, analiso, eu verifico na norma jurídica uma conduta exigida pelo Estado. Essa conduta exigida pelo Estado é a norma. Portanto, norma jurídica exerce justamente esse papel de ser instrumento de definição da conduta exigida pelo Estado. Ela esclarece ao agente como e quando agir, né? O direito positivo em todos os sistemas compõe-se de normas jurídicas, que são padrões de conduta ou de organização social imposta pelo Estado. Ponto final.